Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. Até o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe. Mãe, quando fala, nos traz tanta paz com a sua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós. Com essa música de Dalvimar Galo, nós voltamos o programa Faço Parte, hoje com o tema sobre o Dia das Mães. E eu quero compartilhar com vocês, iniciando esse segundo bloco, o depoimento de uma grande mulher que eu tive a graça de conhecer. E quando eu convivi com ela, eu tinha uma filha na mesma idade da filha que ela perdeu. E eu olhava para ela e falava assim, gente, como que essa mulher conseguiu encontrar tanta força para superar o que ela superou? Mas você vai entender agora de onde veio a força que ela encontrou para superar. Você vai entender agora no depoimento da Jocélia. Meu nome é Jocélia, eu sou cientista social. No dia 22 de dezembro de 1992, eu tive minha filha Miriam, de apenas 5 anos de idade, sequestrada de dentro da minha casa por 2 rapazes, 2 irmãos, com a ajuda da namorada de um deles, que era minha funcionária no comércio que eu tinha. Esse sequestro se deu pelo motivo deles estarem endividados com rinhas de galo. Quando eu cheguei em casa, realmente era verdade, a minha filha tinha sido levada. Nós ficamos 2 semanas, com a polícia lá dentro de casa, com todo mundo dando apoio, procurando pela Miriam. No final da 2ª semana, nós tivemos a notícia de que a polícia tinha encontrado o cativeiro. Eu fiquei toda feliz, porque eu imaginava eles não vão tocar um fio de cabelo dela, porque Deus está cuidando da Miriam, eu tenho certeza disso. Mas infelizmente não foi esse o final. Eu perdi a minha fé em Deus. O Deus que as pessoas vinham trazer para mim, ou pregar, ou me consolar, eu não queria aquele Deus, porque para mim não existia nenhuma espécie de conforto espiritual naquele momento. Eu não aceitava e não aceitei por vários anos. Mesmo sem eu acreditar em Deus, as pessoas estavam intercedendo por mim, mas Deus tem um tempo para tudo. Eu tenho certeza que Ele permitiu eu passar por isso, não como castigo, mas como crescimento, tanto espiritual como ser humano, como pessoa. Hoje eu reconheço, hoje eu vejo que mais do que nunca Deus estava comigo. Hoje eu posso chegar, olhar nos olhos do sequestrador da minha filha e falar, eu não tenho ódio de vocês, eu não tenho raiva, eu não tenho rancor. Mas não porque eu sou boazinha, porque Deus cuidou de mim, cuidou do meu coração. E como eu lhe falei, foram 14 anos afastado de Deus. E Ele estava cuidando de mim, porque nesses 14 anos eu fui muito abençoada. Hoje eu já olho, eu já vejo dessa maneira. Depois do sequestro da Miriam, eu tive mais 2 filhas. Então, eu me sinto sinceramente privilegiada. Eu vivo assim de uma maneira feliz, coisa que eu não imaginava há 18 anos, poder abrir a minha boca e falar. Eu sou abençoada, meus filhos são abençoados. Hoje é reviver esses 5 anos que Miriam conviveu conosco e que deixou assim marcas realmente que nunca, nunca, nunca eu vou me esquecer. Eu acredito que isso tudo que eu vivi tem um ponto muito importante aí, que foi a solidariedade do povo brasileiro, das pessoas que ficaram sabendo do caso da minha filha. Que mesmo fora do Brasil, eu recebi várias cartas, vários telegramas de autoridades, de pessoas comuns. E uma das cartas me chamou muita atenção, que foi de um senhor do Nordeste, eu não me recordo a cidade, nem o estado, mas ele me falava o seguinte: Dona Jocélia, a Miriam passou a ser filha de cada brasileiro. E nós estamos dividindo essa dor com a senhora. Esse amor das pessoas fez realmente a gente reerguer e estarmos hoje aqui para partilhar o amor de Deus com outras pessoas. Tudo na vida se supera tendo Deus no coração, tendo Jesus realmente direcionando o seu caminho. Se a pessoa chegou ao ponto que eu cheguei, peça, Senhor, cuida do meu caminho. Ou então peça para um amigo, porque Deus ouve as orações das pessoas. Eu sou exemplo vivo disso.
Só Deus pode realmente nos confortar. Só Ele pode nos trazer paz. Só Jesus pode nos curar. São Paulo diz: em mim a graça de Deus não foi em vão. Também na vida da Jocely, a graça de Deus não foi em vão, porque nós que conhecemos, sabemos que ela conseguiu cicatrizar essa ferida. Tendo agora mais filhos, ela não vive no medo, na insegurança, vive sim na lembrança e na certeza de que Deus não a desamparou em momento algum. Foi um momento difícil, complicado, mas que com a graça de Deus ela conseguiu superar, não deixando fantasmas, para que ela pudesse assim continuar sendo mãe e mãe de verdade. Hoje nós estamos tendo a alegria de ter também a Daphne como psicóloga e mãe, né, aqui junto da gente. E eu gostaria de fazer algumas perguntas com relação a esse medo. Vamos ver o que ela pode, então, partilhar conosco. Quando a gente vê o testemunho da Jocely, eu fico imaginando uma mulher que vai ficar insegura de ser mãe, o filho sai, se volta, como é que não é, não sei o quê. Ela conseguiu superar isto. Mas eu sei também que muitas mulheres têm muitos medos. Medos que não são só com relação aos filhos grandes, né? Vocês duas podem testemunhar isso. Mas o medo do parto, quais são os medos que acompanham a mãe nesse momento de parto, né? E também, se é uma questão outra, né, como superar a questão de depressão pós-parto, isso tudo. Bom, a informação é uma coisa que ajuda a diminuir esses medos, né? Normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso é muito natural. Não sei o que eu vou encontrar à frente, então eu tenho medo de caminhar. Para isso, a figura da doula é um grande apoio e também conversar com outras mulheres que já passaram pela experiência de parto, pela experiência da maternagem, né? As mães, quando são de primeira viagem, elas têm medo, elas vão deixar de ser filhas para virar mãe. Elas vão ter uma pessoinha que vai depender delas para o resto da vida. Então, a divulgação de informações diminui esses medos para a mãe. Todas as realidades próprias de certas circunstâncias, nós sabemos que não é só a mulher que fica grávida, né, e que dá à luz, mas o casal. Como é que você tem visto essa presença também do marido, né, na participação? Porque agora a gente fala da doula e tudo, e como é que fica o pai? E se o homem desmaiar na sala do parto? Então, eu costumo avisar o pai. Também ajuda? Não, eu costumo avisar o pai assim, olha, né, a presença do pai é sempre muito bem-vinda na sala de parto, porque traz segurança para a mulher, né? Ela quer o par dela junto, afinal de contas é o pai do bebê, mas ela também quer uma segurança mais especializada, que é o caso da doula. Então, assim, a doula não substitui o pai, de maneira nenhuma. E eu costumo avisar para os pais, olha, se você passar mal, desmaiar, qualquer coisa, você vai ficar de lado. Porque a prioridade no momento do parto é a mãe e o bebê. Então, o médico ou a enfermeira cuida da mãe, né, do parto, a doula fica lá ajudando e se o pai desmaiar, ele vai ficar por conta dele. Mas normalmente isso não acontece não, é mais mito, né? A gente orienta sempre o pai a ficar do lado da mãe, dando a mão, quer dizer, ele não precisa ficar vendo o bebê nascer se ele não sentir vontade para isso. Agora eu fico pensando, Daphne, assim, diante de tantas dúvidas que as mães têm, que vocês têm que esclarecer, que às vezes até os pais têm, que a família toda tem, vocês precisam estar munidos de informações, né, para poder explicar sobre o processo do parto, explicar sobre o processo de amamentação. Então, para as pessoas que nos assistem agora e que falam, nossa, que bacana, gostaria de ser uma doula. Como é que é isso? Ela tem que passar por um curso, uma formação? Vocês fornecem esse curso? Sim, no Brasil existem duas instituições que fazem curso de formação de doulas, tá? Uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo.
O Gama, que é o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, que é de São Paulo, ele também está fazendo curso em outras partes do país. Então, em Belo Horizonte, a gente já teve duas turmas de formação de doulas e na segunda quinzena de junho vai ter mais um curso. Então, ele é um curso de 4 dias, com uma carga horária extensa, com muita teoria sobre fisiologia do parto, amamentação, sobre aspectos psicológicos também, sobre esse acompanhamento durante o pré-natal, durante o parto e durante a amamentação. Ótimo. Agora, Daphne, você falou do Gama e tudo, né, dessas instituições, mas você também faz parte de uma instituição que é o Bem Nascer. Qual que é a atividade da sua instituição? Bom, a ONG Bem Nascer, ela surgiu há 10 anos com a intenção de disseminar a cultura do parto normal, né? Quer dizer, explicar para a sociedade como que pode ser um parto normal, prazeroso, tranquilo. Então, a gente como não tem financiamento, né? Todo mundo trabalha voluntariamente na ONG, inclusive eu. E a gente tem 2 encontros presenciais todo mês, um no Parque Municipal e um no Parque das Mangabeiras, que é uma roda de conversa com gestantes, onde vão mães que já tiveram bebês, vão gestantes, e aí tem psicóloga, tem professora de yoga, tem vários tipos de profissionais que participam das rodas para dar informação para a mulher. A gente também tem uma lista de discussão na internet, onde a informação continua sendo trocada, e a experiência tem sido muito boa. Eu mesmo cheguei na ONG Bem Nascer grávida do meu primeiro filho, né? Já tive o segundo e continuo lá passando a boa informação para as mulheres. E como é importante isso, né? O meu sonho era ter tido um parto normal. Infelizmente, eu tive 3 cesáreas. Mas como é importante, né, padre, a gente abordar sobre isso, porque hoje em dia é muito mais cômodo, diante dos medos, as mulheres optarem pelas cesáreas. Então, gente, fica aí a dica para vocês, né? A Daphne deu várias dicas. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso aí, dar uma chance da vida natural, de uma forma natural, como Deus quer que seja, né? Em vez de forçar para as coisas acontecerem. E também fazer com que a gente continue caminhando dessa forma também na campanha Faço Parte. Nós queremos que você venha caminhar com a gente, venha nascer de novo aqui com a gente. Nós queremos ser mãe e pai e toda uma família para você que nos assiste agora. Nosso programa está terminando. Eu gostaria de agradecer a participação da Daphne e convidar a vocês para conhecer o nosso site da campanha Faço Parte. Nosso site é www.façoparte.com. Lá você pode indicar um amigo para fazer parte também, para fazer crescer a nossa família. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistem agora e pedir a bênção do Padre Gilson para todas vocês. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Meus irmãos e irmãs, chegando ao final do nosso programa, eu quero pedir a Nossa Senhora, mais uma vez, que como mãe, ela possa nos acompanhar sempre pelas estradas da vida. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, principalmente em você que é mãe.